gente! Então, a aula de hoje é sobre substantivos, em inglês nouns, e 2 avisos antes de começar a aula. Primeiro que essa é uma ótima oportunidade de vocês começarem a usar o caderninho de vocabulário, e segundo que essa aula vocês não precisam saber aprofundadamente, assim, porque ela é mais para auxiliar na interpretação de texto do Enem. Então, os substantivos geralmente são as palavras-chave que eu falei a respeito na nossa primeira aula, que vão ser as palavras que a gente vai mais usar para interpretar mesmo os textos. Então, os substantivos eles são palavras que nos ajudam a definir, a nomear seres e sujeitos. Então, temos aqui alguns tipos de substantivos. O substantivo que denomina pessoas, substantivos que denominam lugares, objetos, animais, ideias e sentimentos, ações, qualidades, fenômenos da natureza, instituições e figuras religiosas. Então eu botei alguns exemplos aqui em pessoas: mãe, professora e menina. Aqui, village não é vila, é tipo uma comunidade. Escola, Miami. Aqui em objetos, computador, árvore e cereal. Em animais, urso, cachorro e tubarão. Em ideias e sentimentos, conhecimento, liberdade, alegria, amor e medo. Em ações, escrita, dança e caminhada. Em qualidades, honestidade, afeição e inteligência. Em fenômenos da natureza, chuva, neve, evaporação. Em instituições e figuras religiosas, Deus e igreja. Então, a gente pode dividir os substantivos em abstratos e concretos. Essa divisão na língua inglesa, na verdade em qualquer língua, a gente geralmente fala que os substantivos abstratos são aqueles que precisam de uma pessoa ou um ser para incorporar eles para que eles existam. Então, por exemplo, se eu não incorporar a felicidade, ela não existe. Ela é uma ideia apenas. Já os concretos são aqueles que existem por si só. Então, aqui temos felicidade, sucesso, conhecimento e kindness é tipo ser querido. E soldado, rosto, carro e sorvete para concretos. Substantivos contáveis e incontáveis. Em inglês é uma peculiaridade que algumas palavras não podem de forma alguma serem numeradas. E tem umas aqui que não tem em português, então depois eu vou explicar. Os contáveis são aqueles que a gente pode dizer 1, 2, 3 reais, por exemplo. Então, colheres, garrafas, pacotes, horas, dólares, ou reais, ou euros, ou libras, quilos. E os incontáveis, dinheiro, sentimentos, conselhos, pão, trabalho e papel. No caso do advice e bread, que é conselhos e pão, é um caso específico do inglês, porque em português a gente pode dizer 1 conselho, 2 conselhos, mas em inglês não, é proibido. A gente tem que dizer, geralmente a gente fala some advice, algum conselho, I'll give you some advice, vou te dar algum conselho. E bread, a gente geralmente coloca uma palavrinha antes, que é geralmente a loaf of bread, que significa tipo um pão de forma, uma unidade de pão. Aí a gente pode dizer, like, 1 loaf of bread, 10 loaves of bread. Aí não importa a quantidade. Os quantificadores são essas palavrinhas que eu falei que a gente acrescenta antes do substantivo pra quantificar ele, mas nesse caso é mais inexato do que se a gente colocasse números. Então, para os substantivos contáveis, a gente pode falar many, que é muitos, a few, alguns, several, que é vários, e a couple of, que é um par de. Então, por exemplo, vamos dizer dollars. A couple of dollars, 2 dólares. Several dollars, vários dólares. Para ambos, né? Tanto para os contáveis quanto os incontáveis, a gente pode usar a lot of, que é bastante, tons of, que é toneladas de, plenty of, que é o suficiente, assim como enough, que também é o suficiente.
e some, que é alguma quantia. Então, esses todos a gente pode usar para os dois casos. Então, por exemplo, eu posso dizer tanto tons of dollars como tons of money. Não importa, eu posso usar das duas formas. E para os incontáveis, a gente usa geralmente much, que é bastante, a little, que é um pouco de, e not enough, que é não o suficiente. Então, por exemplo, not enough money. Isso. O plural, então, desses substantivos. Eles, geralmente, a gente só acrescenta o S. Só que, enfim, a gente vai ver outros casos. Aqui, por exemplo, table, que é mesa, vai virar tables. Door, que é porta, portas. Doors. Enfim, borracha, brinquedo e meninas. Já os substantivos terminados em Y, quando antecedidos por consoante, a gente vai tirar o Y e colocar IES. Então, lady, que é senhora, vai virar ladies. Aqui, festa, bebês e stories, tipo no Instagram. Então, lembrem que se for um story, termina em Y. Se for vários stories, termina em IS. Substantivos terminados em F ou FE, a gente vai tirar o F ou FE e colocar VS. Então, wife, esposa, wives. Life, vida, lives. Knife, faca, knives. E wolf, que é lobo, wolves. Substantivos terminados em S, SH, CH ou X e Z, a gente acrescenta o ES no final. Então, kisses, beijos, bushes, arbustos, coaches, treinadores, potatoes, batatas, quizzes, testes e boxes, caixas. Substantivos irregulares são aqueles que a gente coloca no plural e ele não vai o S, ele vai outro pedacinho. Então, por exemplo, woman em inglês é mulher. Termina em AN. Mas no plural a gente coloca o EN. E esse EN vai alterar não só a escrita como a pronúncia. Então, em vez de falar woman, a gente vai falar women. Children é o plural de child, que é criança. People é o plural de person, que é pessoa. Feet é o plural de foot, que é pé. Teeth é a mesma coisa, de tooth, que é dente. Mice de mouse, que é rato. Lice de louse, que é piolho. E dice de die, que é dado. E também tem um caso em que os plurais são iguais aos singulares, então a gente nunca sabe se tu tá se referindo a mais de um ou apenas um daqueles objetos. Por exemplo, salmão, peixe, veado, ovelha e camarão. A gente nunca vai poder saber. Então, por exemplo, se só disser salmon, a gente não sabe se tá dizendo salmões ou salmão. Agora, eu posso daí quantificar, tipo, a couple of salmon. Eu tô dizendo um par de salmões. Os plurais derivados do latim e grego. Então, essas palavras, elas estão em inglês, só que elas não foram traduzidas. Elas continuaram da mesma forma que elas foram inventadas originalmente em latim e grego. Então, as que terminam em A vão para AE. Por exemplo, alga e fórmula. Vai para A, né? Então, bacterium é uma bactéria. Bacteria, várias bactérias. On vai para A. Então, phenomenon, fenômeno. E us vai para I. Então, um campus, dois campi. As palavras são sempre singulares, então todas as palavras elas terminam em S, só que na verdade elas querem dizer uma coisa só. Então, notícia, série, matemática, física, política, econômica, estética, economia, estética, genética e atlética. Muitas matérias e disciplinas de escola se enquadram nesse caso. E palavras que são sempre plurais, então essas palavras, além de terminar em S, elas sempre são plurais, não interessa se tu tá falando de um só. Então, por exemplo, clothes, roupas, pants, calças, trousers, que é calça em inglês da Inglaterra, glasses, que é óculos, se for glass só, ou a gente tá falando de vidro, ou a gente tá falando de copo. E shorts, que é shorts.
Eu trouxe aqui uma questão do Enem, para vocês entenderem a relevância dos substantivos, para a gente entender as palavras-chave para resolver as questões. Então, vamos ler a questão. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. O que significa isso? Leve o seu carro para qualquer lugar para trocar o óleo e talvez tu vá se arrepender na estrada. E na imagem a gente tem óleo derramado e um parafuso solto na estrada. Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, ou seja, um texto e uma imagem. Ao associar os termos any place, que significa qualquer lugar, e regret, que é arrependimento, são dois substantivos e são as únicas palavras que, segundo o enunciado, tu precisa saber traduzir para responder a questão. Constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, uma coisa primordial do Enem é que quando tem uma imagem e uma frase, eles querem que a gente associe as duas para responder essa questão. Então, vai ter aqui alternativas que vão responder a questão só para a imagem ou só para o texto. Mas que responda a junção dos dois e a pergunta feita para ti vai ter só uma alternativa, idealmente. Então, preservação do meio ambiente. É para isso que fizeram esse anúncio. Digamos que tem um outdoor e tu tá passando por ele. Isso quer dizer que tu tem que preservar o meio ambiente? Eu acho que não. Não me parece. As palavras-chave que são qualquer lugar e arrependimento não me parecem fazer uma referência direta ao meio ambiente. Então, descarta essa. Manutenção do motor. Não me parece. Eu acho que se tivesse a ver com a manutenção do motor, ou a imagem ou as palavras-chave teriam alguma coisa a ver com o motor. Não tem. Consistência do produto. Em nenhum lugar eu tô vendo nada sobre consistência aqui, né? Conservação do carro. Também não me dá muito essa ideia, porque qualquer lugar e arrependimento e óleo não... Poderia até ter a ver, mas eu acho que juntando os dois fatores, eu acho que não. E a escolha da empresa certa, que é a resposta. Então vamos ler de novo para ver se a gente entende por que é essa a resposta. No texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, que é: leve o seu carro para qualquer lugar para trocar o óleo e talvez tu vá se arrepender na estrada. E uma imagem de óleo e um parafuso. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da escolha da empresa certa, porque se tu for na empresa certa, eles vão colocar um óleo de qualidade no carro e tu não vai se acidentar, ou seja, se arrepender durante a viagem. Então é isso, a resposta irá ser uma boa quarentena. Quem puder, sempre fique em casa e tentem seguir uma rotina de estudos mesmo não tendo as aulas presenciais. É muito importante, como eu falei pra vocês na primeira aula, vocês têm tudo que vocês precisam para ser aprovados. Só falta persistência, e a persistência não tem como a gente dar pra vocês. Ela vem de cada um. Então, é isso. Tentem aproveitar ao máximo o nosso esforço.